O 425 ele fornece esse diagrama bidimensional de velocidades de um fluido ideal num canal de largura 2 metros. E aí você tem essa vista lateral para evidenciar que é uma canaleta. Ele quer a velocidade média, a vazão, o coeficiente alfa, um tal de fluxo da energia cinética e a carga cinética. É o que a gente está mais acostumado. Bom, primeiro passo, gente, é calcular a velocidade média. Isso é uma recordação lá do passado. 4.25 vai ressuscitar conceitos de aulas anteriores. Então, qual que é o detalhe? Para calcular a velocidade média, a gente tem que lembrar de uma definição, que é baseado na conservação de massa. Conservação de massa. E qual seria ela? De que a vazão mássica ela é igual ao somatório de todos os infinitesimais de massa. Então essa seria, digamos, a conservação de massa que é feita. Agora, com relação à vazão mássica, ela é ρ vezes a área vezes a velocidade média. E a integração de ρ dA vezes a velocidade naquele ponto, especificamente falando. Só que, no caso, nós não estamos trabalhando com um tubo, e sim com uma vala, com uma canaleta. Então a velocidade ela não está em função de um raio, ela está em função de um y. E aí entra outro detalhe, o elemento de área. Como nós estamos trabalhando numa canaleta, vamos desenhar rapidamente aqui, e existe esse desenho lá no livro do Brunetti, viu, gente? Temos aqui um escoamento. Esse escoamento ele tem uma velocidade máxima, que no caso é 4 metros por segundo, e uma mínima, de 2 metros por segundo. No meio do caminho existem outras velocidades, que vão estar sendo, vão ter essa velocidade ao longo de uma mesma altura. Então, se nós pegarmos aqui essa lâmina, né, que define essa velocidade, uma velocidade em função de um y, esse elemento de área que aqui eu estou grifando, ele é um retângulozinho, que tem uma largura, que eles costumam usar a letra B aqui para isso nesse livro, e um dy, uma variaçãozinha y aqui. Então esse elemento de área que aqui nós estamos estudando, ele é Bzinho vezes dy. E um outro detalhe, nós também não temos a velocidade em função do y, que é um esforço aqui que o Brunetti quer. Então a gente tem que ressuscitar aquele esquema de que isto é uma equação do primeiro grau e que nós vamos substituir alguns dados. Por exemplo, a velocidade vai ser 2 quando a altura for 0, logo o Bzinho vale 2, e a velocidade é 4 quando a altura for 5. Aí eu volto ao desenho, porque aqui você tem essa altura de 5 metros da canaleta. Então quando a altura for 5, a gente já sabe o B que vale 2, então o A passa lá 2, divide por 5, 2 quintos ou 4 décimos, 0,4. Com isso a gente já pode agora concluir então a velocidade em função do raio. Perdão, do y. 0,4 vezes y mais 2. Feito isso agora, gente, nós podemos calcular a velocidade média. Vocês vão entender por que esse exercício está cobrando isso. Tudo é por causa do alfa. Bom, a gente vai proceder com a integração, então, lembrando que esses ρs podem ser eliminados, a gente pode cortar, e aí a velocidade média ela vai ser 1 sobre a área, a integral, no caso de 0 a h, de uma velocidade em função do y, vezes um elemento de área dA. Essa seria a fórmula, aqui especificamente para uma canaleta, mas é a fórmula da velocidade média. Com a função agora descrita e o elemento de área, não está muito complicado. A velocidade média, então, será igual à área. Qual que é a área? A área é tudo isso aqui, gente. Essa área toda aqui que tem 5 de altura e B. Então, seria 1 sobre
Bzinho vezes h, integral de 0 a h, da velocidade 0,4y mais 2, que multiplica o elemento de área Bzinho vezes dy. Bzinho corta, a gente já integra, vai ficar 0,4, velocidade média, 1 sobre h, 0,4 vezes y ao quadrado sobre 2, mais 2y, tudo isso substituindo de 0 a h. A gente tem os valores, né? Estou aqui floreando em cima desse monte de letra. Mas aí você teria 1 sobre h, 0,2 vezes o h ao quadrado, mais 2 vezes o h. A gente sabe que o h vale 5. Aqui, para ficar mais claro, né, mais simples a minha substituição matemática, eu vou fatorar o h e deixar ele em evidência, vai cortar, certo? Então vai ficar 0,2h mais 2. Assim eu acho que fica mais tranquilo, porque 5 é o h, então a velocidade média deu 3 metros por segundo, né? Sendo o h valendo 5, né? Ou seja, 0,2 vezes 5 mais 2. Isso aqui vai dar 1 mais 2, 3. Feito isso, gente, agora a gente pode caminhar para a segunda pergunta, que no caso era a vazão, né? E esse é um dos pontos do porquê se faz esse cálculo da velocidade média. Eu vou aproveitar o espaço aqui à direita, viu, gente? No B, a vazão ela é dada por área vezes velocidade média. Portanto, a vazão vai ser igual à área 2 vezes 5. Lembrando que a base, né, esse Bzinho, vale 2, a altura vale 5, e a velocidade média é 3. Então nós temos uma vazão de 30 metros cúbicos por segundo. Gente, isso aqui é um volume de água gigantesco. A gente gasta 10 metros cúbicos no mês, mais ou menos, lá em casa, né? Bom, feito isso, ele pede agora sim o tal do alfa. Qual é o coeficiente alfa da energia cinética? O que a gente sabe do alfa? Alfa é 1 sobre área, a integral da velocidade que descreve este movimento sobre a velocidade média, tudo isso ao cubo, vezes um elemento de área. Essa fórmula aqui vai permitir então calcular o alfa, lembrando que o elemento de área tem essa característica, uma canaleta, e a velocidade a gente também já tem. A velocidade média vale 3. Então aqui eu acho que vale a pena realmente jogar todos os dados. Nós temos a área, que é B vezes H, 2 vezes 5. A integração dessa história toda vai desde o ponto 0 até a altura 5, de uma função 0,4y mais 2 elevado ao cubo, dividido por 3 ao cubo, que a média deu isso. E aqui vezes o Bzinho, elemento de área, Bzinho vale 2, dy. A gente pode cancelar algumas coisas, mas além de cancelar, o 2 sai fora, esse 3 ao cubo também sai. Eu acho que vale a pena fazer aqui substituição de variável, para não ficar no cubo do primeiro, 3 vezes o primeiro quadrado pelo segundo e tudo mais, né? Então eu vou chamar de U o 0,4 y mais 2. du, portanto, vai ser 0,4 dy. Assim a gente já consegue jogar os limites de integração. Quando o y for 0, o u vai dar 2. Quando o y for 5, o u vai dar 4. Então, alfa será igual, lembrando, né, a gente tira esse 3 ao cubo daqui e coloca a integração de 2 a 4 de u ao cubo vezes o dy. dy ou du, né? Substituindo dy vai ser du sobre 0,4.
E aqui a integração flui normal. Como aqui vai dar 2, gente, 0,4 vezes 5 vai dar 2, né? Então vamos colocar aqui 3 ao cubo vezes 2. U à quarta sobre 4, calculados entre 2 e 4. Então vamos lá. Esse alfa vai dar 1 sobre 27 vezes 2. E aí vai ficar 4 à quarta sobre 4, menos 2 à quarta sobre 4. Tudo isso vai dar um alfa, gente, que é o que a gente vai calcular agora. Então, 4 à quarta sobre 4 vai dar 4 ao cubo, menos 2 à quarta sobre 4, que vai dar 60, divide por 2, divide por 27, e vai dar 1,11, aproximadamente, viu, gente? No livro do Brunetti ele coloca de fato esse valor de 1,11 aqui como resposta. Aliás, eu não tinha mostrado, né? A velocidade média, 3 metros por segundo, a vazão e esse coeficiente alfa. Agora, meus caros, ele vai pedir a tal do fluxo de energia. O fluxo de energia, meus caros, nada mais é do que a energia cinética. Só que não em termos de massa, e sim em termos de vazão mássica. Então, vamos aproveitar aqui o espaço para tentar concentrar o máximo possível as resoluções. No item D, ele chama de fluxo de energia, isso daqui, ó, a vazão mássica, velocidade média ao quadrado, sobre 2. Só que lembre-se, isso daqui não representa de fato a energia cinética. Eu tenho que colocar quem? O coeficiente alfa aqui multiplicado. Como nós temos a vazão mássica, volumétrica, e a mássica é a volumétrica vezes a massa específica, veja que ele coloca a massa específica nessa pergunta do fluxo da energia cinética. Então, a princípio, o Czão vai ser dado por a massa específica vezes a vazão que a gente achou lá, a velocidade média que é 3 ao quadrado, vezes 1,11, tudo isso dividido por 2. E aí, não vou colocar esses dados inteiros, sabe? Eu vou colocar o valor aproximado. 30 vezes 9 vezes 1000 dividido por 2. E esse fluxo de energia deu 149.850 joules por segundo, já que é fluxo, né? Ou seja, tem uma massa por tempo. E esse é o valor que ele dá aqui, 149.850 watts. Tranquilo essa questão, item D. O item E, gente, é a tal da cota cinética. Cota cinética seria V quadrado, médio inclusive, sobre 2G. Mas o que a gente faz? Corrige isso com o fator alfa. É isso que nos interessa. Então a correção da energia cinética com o fator alfa, a média 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, dividido por 20, vezes 1,11. Isso vai dar 0,4995. Essa seria a velocidade média corrigida, né? Que aqui o Brunetti colocou aproximado 0,5. A gente chegou no 0,499, né? Tudo bem. Mas essa seria a ideia principal de que o alfa ele nasce de um estudo do perfil de velocidade. Primeiro eu tenho que entender a distribuição das velocidades no escoamento, descrever a sua equação, calcular a velocidade média, se eu tenho a função que descreve aquele fenômeno, calculada a velocidade média, já calculo a vazão e calculo o alfa. Calculado o alfa, eu consigo calcular o fluxo de energia cinética e, principalmente, a sua carga cinética, que é o que mais nos interessa futuramente. Então veja, não sei qual é o futuro, mas se ele te dá só um perfil de velocidade e pergunta a carga cinética, tem todo esse caminho para fazer.